começar a falar aqui. Deixa eu estou gravando aqui, então. Então, hoje, nossa aula, dia 9 de setembro, nós vamos estar falando sobre, então, força conservativa, analisar como isso sai do contexto de trabalho e falar também sobre potenciais. Então, esse é o foco da aula de hoje. Deixa eu ver aqui a apresentação. Esse botão aqui. Opa, aqui. Aqui, ó. Esse é o título da aula de hoje. Energia potencial e conservação de energia. Então, vamos estar entrando na mesma entoada, só que a gente vai aprofundar um pouco mais. Para começar, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. O que nós estamos falando? Nós falamos da aula passada, nós estamos falando sobre o conceito de energia, né? A gente começou a falar o seguinte, olha, então, resumidamente, nós falamos sobre o conceito de trabalho, ou seja, que está relacionado com o quê? Que a impedância integral ao longo de um caminho, né? Vou escolher um caminho, normalmente nesse caso aqui, a gente está falando de força conservativa, então vai ser A embaixo da curva, então é ao longo de um caminho. Quem é o caminho? Esse caminho é o seguinte, né? Ó, partícula vai estar aqui no ponto X, né? E aí, de certa forma, esse é um X de T, então ela sai de um ponto X0, um ponto inicial, e aí percorre um caminho, né? Ela vai percorrer um caminho aqui, ó. Ela percorre aqui, então ela vai percorrendo ao longo do caminho e chega aqui no ponto X1. Então, assim, então eu tenho duas coisas. Então, eu tenho essa figura aqui, ó, que eu posso dizer assim, ó. E assim, o tempo e a posição, e a partícula está aqui, ó. Então, ela sai aqui de um instante T0, numa posição x0, e percorre um dado caminho aqui, ó. Faz isso daqui e para aqui. E aí, esse instante aqui, ó. E esse dado instante aqui é o instante T1. E aqui, portanto, vai ser a posição x1. Então, o que está acontecendo aqui? Então, aqui, ó, olha só como acontece. Então, esse caminho, como eu represento? Então, ela vem de um ponto, né? Ela vem aqui. Então, se eu fosse calcular essa área, ficaria assim, ó. Se eu fosse calcular a força que está atuando. Então, esse cara ficaria duas partes. Isso daqui, quando eu olho no sentido mais genérico, ficaria assim, ó. Desse ponto até esse ponto aqui, que eu vou chamar aqui, então ela tem daqui até aqui, que eu vou chamar de TA. Então ele vai sair do instante TA, em TA ele vai estar aqui, ó. Então o que ele faz? Ele vem ao longo, então sai do ponto x0, ele está tomando uma força aqui F0, e de repente ele vem aqui ao longo desse caminho até esse ponto aqui, e tem uma curva, uma força atuando. Aí vem até aqui, por exemplo, e aí, portanto, o trabalho desse ponto até esse vai ser a área embaixo da curva. Aí daqui desse ponto ele pega e volta até um ponto aqui, outro ponto, então ele vem e volta aqui, por exemplo, volta, ele vai ter uma outra força, vai voltar até aqui, e depois aqui ele pega daqui, então ele voltou, e depois aqui ele volta, ele vai finalmente até esse ponto aqui, e aí para. Então, o que seria o trabalho, se olhando assim ao longo dessa curva? Então, seria essa área aqui, aí depois mais essa área aqui voltando, ok? Mas só que como x é negativo, como o deslocamento é negativo, né? Seria menos essa área. E depois, como o deslocamento é positivo, vai até essa área aqui. Então são três áreas que tem, né? A área de ida, que vai dar um trabalho positivo. Quando está voltando e a força positiva, vai dar um trabalho negativo até aqui. E depois, como está indo de novo, vai dar um trabalho positivo. Então o trabalho total desse ponto T0 até o ponto T1, que vai ser do ponto X1 até o ponto do ponto x0 até o ponto x1, seria a soma dessas três áreas. Por quê? Porque ele vai, volta e vai de novo. Então, seria essa área menos a que volta, mais a que vai de novo. E isso porque a força toda eu estou considerando sempre positiva. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? A gente parar a pensar, né? Ou seja, e aí, nesse caso aqui, conforme for o tipo de força que acontece, esse trabalho vai depender da minha força. Vou tentar agora fazer um caso onde eu não vou tentar relacionar o tempo com a posição e com a força. Eu vou tentar fazer só relacionar a posição com a força. Então, se eu for relacionar só a posição com a força, ficaria algo assim, ó. Ficaria algo desse jeito aqui, ó. Então, tá aqui, ó. A posição e a força. E aí, o que a gente observa aqui, né? Ó? A gente observa o seguinte.
Eu tenho o ponto x0, tenho o ponto x1, e aí eu tenho dois tipos de força. Imagina só, por exemplo, eu estou num carro, e aí dentro do carro ocorre a explosão do combustível, né? Aí o combustível gera a expansão no cilindro, e aí, portanto, está realizando um trabalho. Aí esse cilindro empurra o pistão do carro, e aí ele faz girar o motor do carro, e aí está aplicando uma força. Então, essa força que está ali, quando ocorre essa explosão, a força vem uma coisa meio brusca, assim, e a gente, sei lá como que é a curva disso, e aí vai dar uma área, por exemplo, sei lá, a gente está representando aqui como se fosse uma área que está a força que está sendo atuada, está atuando. Aí, conforme for, por exemplo, agora, isso é o cara deu uma aceleração. Se o cara faz outra aceleração, e conforme for a velocidade que o carro está, ele faz uma dinâmica diferente. Então, pode ser, então, assim, ou seja, então, eu não tenho exatamente qual é a força que vai daqui para cá. Então, assim, conforme for a maneira, por exemplo, se o cara faz uma aceleração de uma forma, se o cara faz outra aceleração de outra forma. Então, esse daqui vai dar, o trabalho vai ser maior do que esse trabalho aqui. Então, o que ele quer dizer com isso? É o seguinte, tem certas forças que o trabalho realizado de um ponto inicial até um ponto final por essa força vai depender do caminho. Então, quando depende do caminho, a gente vai dizer que essa força não é conservativa. Ela não é conservativa. Por quê? Porque depende do caminho. E quando ela é conservativa, depende só do ponto inicial e do ponto final. Então, aí nós vamos dizer que ela é conservativa. Ok? Então, vamos fazer assim. Não, exemplos de forças que não são conservativas. Força de atrito, por exemplo. Quando eu estou num carro, por exemplo, eu estou andando e quero saber qual a força o trabalho da força de atrito. Se eu estou num carro, por exemplo, o trabalho da força de atrito vai depender da velocidade que eu estou. Se eu aumento a velocidade do carro, essa força vai aumentar, vai ficar maior. E aí, portanto, o trabalho da força de atrito vai ser maior. Vai ser maior em módulo, né? Porque ele vai ser mais negativo, então ele vai ser menor na realidade. Agora, se eu diminuo a velocidade do carro, ele vai ter uma força de atrito menor. Menor, isso. E aí, portanto, o trabalho da força de atrito ele vai ser menor em módulo, que ele é sempre negativo, né? Então, ele vai ser menor em módulo. Ou seja, então a força de atrito vai como a gente pode dizer assim, dissipar menos energia devido ao motor, né? Assim, ou seja, da energia que origina do motor, né? Assim, da combustão, uma menor parte dela vai ser gasto para vencer o atrito. Então, isso vai depender da aerodinâmica do carro, vai depender de como está a umidade do ar, então, todos esses fatores, né? Se está chovendo ou não. Então, isso são questões que a gente observa. E aí, portanto, no caso, uma combustão do veículo também tem isso. Ou seja, então, é uma força, é um trabalho que eu não consigo representar isso como uma função. Não tem uma função que vai descrever isso. Então, normalmente, para mim, quando é uma explosão, a gente representa assim, ó. Pontinho tracejado. Tracejado por quê? Porque eu não sei exatamente qual é o caminho que isso foi percorrido. Então, eu ponho como tracejado. A gente vai ver isso bastante em detalhes em Física 2, mas isso aqui é só para a gente dizer qual é o caráter de uma força não conservativa. Ok? Bem, explicada essa questão da força não conservativa, nós vamos falar agora de força conservativa. Então, o que vai ser uma força conservativa? Bem, uma força conservativa vai ser algo assim, ó. Uma força conservativa, ela vai ser, então, uma força onde eu consigo representar ela em função de x. Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui x, né? E aí, f, e aí, portanto, eu tenho uma função que descreve isso daqui, ó. Então, existe uma função, então, isso aqui é uma f de x. Então, essa força é uma f de x. E aí, portanto, eu consigo representar isso daqui como uma função. E aí, se eu consigo representar isso como uma função, que depende só da posição, não depende da velocidade. Se depender da velocidade, se essa função depender da velocidade, aí não, ela vai depender do caminho que eu estou percorrendo. Agora, se ela não depende da velocidade, então, essa função aqui, ó, ela vai ter ela vai ter uma primitiva. Por quê? Quem vai ser a primitiva? Embaixo dessa curva. Ou seja, vai ser a integral dessa função. Então, vai existir uma primitiva aqui. E aí eu quero saber o seguinte, olha, então essa área aqui, quando existe essa função, ou seja, quando essa função aqui existe, então, quando essa função aqui existe, a minha pergunta é, quem é? Então, assim, então essa função vai existir, né? Então, a princípio, ela existe, então ela vai ser, por exemplo, isso daqui é a força, eu vou chamar isso daqui do U, né? U de x, vai ser essa área aqui, que ela sai do ponto inicial até o ponto final. Então, vai existir essa função primitiva aqui, e aí eu vou chamar essa área aqui
Nós vamos ver, não está considerando ela como sendo valendo um valor menos o potencial. A gente vai estar relacionando com isso. Ok? Então, é exatamente essa questão aí que a gente está pensando, né? Okay? Então, vamos começar, então, a tentar entender isso em mais detalhes? Vamos começar a fazer alguns casos aqui para a gente ver como funciona. Então, o primeiro caso que nós vamos considerar é o caso de força constante. Olha só se eu tenho uma força que é constante. Então, imagina só, eu tenho uma força aqui, ó, que ela está atuando em uma dada direção. Então, a gente vai começar, então, a falar sobre forças conservativas. Conservativas. Então, o primeiro caso que eu vou analisar, o caso zero, é a força constante. Então, F é igual a um vetor constante. Eu vou chamar esse vetor, sei lá, de vetor F0. É um vetor F0 aqui. E esse vetor, eu vou falar o seguinte, ele vai falar que ele vale um F, por exemplo, na direção J, por exemplo. Então, eu quero saber... Na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou deixar assim, então eu quero falar força constante. Força constante. Então, se eu tenho uma força constante, eu posso, então ela vai estar numa dada de direção, eu vou ter uma dada de sentido. Eu vou escolher o sentido dessa força aqui, por exemplo, como força F0 para baixo. E eu vou representar ela como sendo, por exemplo, assim, um P vezes J, menos PJ. Para fazer uma analogia com a força-peso, já que é um exemplo clássico de força constante, força-peso. Então, nesse caso aqui, olha, por exemplo, se eu vou fazer um dado deslocamento, imagina só, eu tenho essa força está para baixo, e aí eu estou agora em duas dimensões, né? Então aqui está meu campo, né? XY, e aí eu vou fazer um deslocamento desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então esse ponto sai de um ponto P0 até um ponto P1, onde P0 é nada mais que x0, y0, e meu ponto P1 é igual a x1, y1. É isso. E, portanto, eu tenho um caminho que percorre isso. Logo, esse trabalho aqui, o trabalho realizado por essa força, vai ser quem? Então, essa força está atuando no sistema. Vai ser quem, então, o trabalho realizado por essa força? Ela vai ser integral do ponto P0 até o ponto P1 de quem? De F0, vezes o meu deslocamento dr. Mas o meu deslocamento dr é formado por dois componentes. Um deslocamento na direção x e um deslocamento na direção y. Portanto, quando eu calcular esse integral aqui, ou esse produto escalar, quer dizer, esse produto escalar me fornece o quê? Menos P0, o P0, né, o P, né, que eu chamei de P, que é o mg, J escalar dr. Integral disso. Integral de P0, vou colocar um texto de integral diferente. Integral de P0 até P1. O produto escalar disso aqui vai dar o meu próprio dy. Então, isso aqui fica valendo tudo. Fica valendo P integral de y0 até y. Pode ser que você vê que o x nem participa, né? De quem? De dy. Mas esse integral aqui, vale menos P y1 menos y0. Então, isso aqui está valendo o quê? Está valendo... Vou deixar assim. Então, está valendo menos mg y1 menos y0. De certa forma, eu vou deixar assim. Vou deixar o P por enquanto. Vou deixar só o P mesmo, vou colocar mg não. Esse é o trabalho dessa força. O que é isso? Veja só, tem um sistema, né? Tem uma partícula e tem uma força atuando sobre esse cara. Então, essa força vai fornecer o quê? Essa força vai fornecer... Olha, então, é um agente externo atuando isso. Então, essa força vai realizar um trabalho. Então, o que vai acontecer? Tem a variação de energia cinética vai ser igual ao trabalho, a soma dos trabalhos realizados. Todos os trabalhos que está realizando. Então, um dos trabalhos é esse daqui, ó. Um dos trabalhos é esse trabalho da força-peso. Por exemplo, esse é o trabalho da força-peso que eu vou deixar aqui. Então, esse trabalho da força-peso vai ser denotado por isso. Ele vai dar quanto? Menos P, Y1 menos Y0. Y1 menos Y0 é a altura que o corpo subiu aqui, ó. Como é que é essa altura aqui, ó? Y1 menos Y0. Então, Y1, Y0. Isso aqui, ó, essa diferença aqui, vou chamar de H. Então, isso daqui me fornece, isso daqui é igual a menos PH. Ok? Então, olha só que interessante, né? Quando tem diversas situações que pode acontecer aqui.
imagina só, eu tenho o corpo aqui atuando, né? E aí eu vejo o seguinte, e essa aqui é a força-peso. Então, eu tenho duas situações. Imagina só que eu pegue simplesmente, o que eu estou considerando aqui é que esse P, que tem essa força-peso que está atuando aqui e não tem mais ninguém atuando. Se não tem mais ninguém atuando, se está atuando só a força-peso, está atuando só a força-peso, então o que essa força-peso vai causar? Então, se somente P atua. Somente P atua, isso vai significar o quê? Que isso, quando eu soltar esse corpo, esse P vai sair de uma altura aqui até uma altura H. Então, quando chegar aqui, quando chegar nesse ponto aqui, a energia cinética aumentou de quanto? A energia cinética, então, a variação da energia cinética vai ser igual a quanto? Menos, aí nesse caso, eu vou falar que o P, o módulo de P vale mg, então, a energia cinética vai aumentar de quanto? Nesse caso aqui, olha só que interessante, ó. Esse H está diminuindo, né? Então, meu Y1, então, ó, observa, né? E aqui eu estou, o H, ele saiu do ponto zero e ele subiu. Então, quando subiu é positivo, né? Então, meu Y1 é positivo, meu Y2 é negativo. Agora, quando eu desço, é o contrário. Isso aqui vai dar menos H, né? Vai dar menos H quando eu desço. Então, esse cara aqui, então, a variação da energia cinética deu quanto? A variação da energia cinética, nesse caso aqui, ó. Nesse caso, quando desce, daqui vai dar mais mgh. Porque o peso, a força do peso está para baixo, o deslocamento está para baixo, então o trabalho vai dar mais mgh. Então, isso causa um aumento da minha energia cinética. Então, isso é um primeiro caso. Então, é o caso, eu chamei isso aqui de zero, né? Situação zero, então é 0,1. 0,1. Essa é a primeira situação. Agora, eu vou fazer uma segunda situação, vou chamar de 0,2. Então, 0,2, agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou falar o seguinte, que não é só P que atua, mas eu tenho o seguinte, que a variação da minha energia cinética é zero. O que eu quero dizer? Eu vou falar o seguinte, olha, aqui, o meu corpo está aqui embaixo, ele está aqui embaixo, ele tem uma outra força que está atuando e vai pegar esse cara e vai trazer aqui para cima. Então, ele vai sair esse cara daqui, vai até aqui. Então, eu tenho uma força atuando, ó, uma força F atuando, e ela vai transportar esse cara daqui até aqui. E no final, a variação da energia cinética vai ser nula. Estou afirmando isso. Então, o que está acontecendo? Então, esse agente aqui, que está atuando com uma força F, ele traz, se eu não colocar F externo, vou colocar assim, F externo. Então, tem a força G atuando, tem o peso que está atuando, a gravidade está aqui, então está atuando o peso. E aí o que acontece? Esse agente externo aqui, ele vai realizar, então, um trabalho que vai realizar um trabalho, então, através dessa força, esse agente externo realiza um trabalho que é deixar esse corpo que sai daqui e vai até aqui, ó. Então, ele vai subir e vai trazer esse corpo até aqui em cima, onde essa diferença de altura vai ser chamada H. Então, o que vai acontecer? Então, eu tenho o seguinte, olha, o trabalho, a variação da energia cinética vai ser igual ao quê? O trabalho realizado pela força externa mais o trabalho realizado pela força peso. Ok? Então, eu vou ter essas duas forças aí. Os trabalhos. E aí, o que eu vou concluir? O seguinte, olha, esse cara não vai... Porque, assim, ele vem abrir uma força, só que, no final das contas, não vai aumentar a energia cinética. Então, a velocidade que estava aqui, vou supor, por exemplo, que estava parado inicialmente, e aí aqui em cima vai estar parado de novo. Só que esse agente vem aplicando uma força, e deixa esse cara parado aqui em cima. Olha, a velocidade pode ter tido uma aceleração aqui no meio, só que no final ele está parado aqui e está parado aqui. Então é só subir esse cara daqui até aqui. Subir isso, de tal forma que minha variação da energia cinética é nula. Então eu pus essa condição. Aí o que vai acontecer? Então o que a gente conclui daqui? Que olha, o trabalho do agente externo, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos o trabalho da força-peso. Mas assim, o que está sendo. Assim, então, para onde foi essa energia do agente externo? Então, assim, porque o agente externo, olha só, o trabalho do agente externo é positivo, ó, porque o deslocamento é positivo. Então, o trabalho do agente externo foi uma coisa positiva, ele vem daqui até aqui. Ok? Aí a minha pergunta é, qual é o trabalho do agente externo? O trabalho do agente externo pode ser uma coisa variável. Então, ele vem, começa a acelerar o corpo, aí vem, sobe bem rápido, aí quando chega aqui, ele freia, desacelera e para. Aí a minha pergunta é, quanto foi o trabalho realizado pelo agente externo? Olha, se a energia cinética inicial é zero e a energia cinética final é zero, então esse trabalho vai ser igual ao trabalho da força-peso, daqui, ó. Mas quanto é o trabalho da força-peso daqui até aqui? Bem, a força-peso é constante. Então, se a força-peso é constante, qual é o trabalho da força-peso? A força-peso está para baixo, o deslocamento para cima. Então, o trabalho da força-peso vale quanto? Vale, como o deslocamento é para cima e a força para baixo, negativo. Então, vai dar menos mgh. Então, olha só que legal, ó.
Então, o trabalho, nesse caso aqui, o trabalho realizado pela força peso vai ser quanto? Vai ser menos mgh. Então, isso é o trabalho que a Terra está fazendo nesse cara aqui. Outra, então, o sistema Terra-massa vai realizar, então a Terra vai estar realizando um trabalho nesse cara de quanto? De mgh, de menos mgh. Agora, o que o agente externo está realizando de trabalho nessa partícula? Então, essa força externa, esse agente externo, vai estar realizando uma força de mgh. Então, essa força vai para onde? Essa força vai para essa partícula. Então, esse agente externo está fornecendo energia para esse cara aqui. E quanto está valendo essa energia? Essa energia que o agente externo está fornecendo, então, se o agente externo está fornecendo, nós vamos chamar de variação da energia potencial gravitacional. Gravitacional. O mês, o que é essa variação? Vou chamar de UG, né? Então, esse delta de G, isso daqui vai ser minha potencial gravitacional no ponto final, e no ponto final, eu vou chamar de X mais H, menos potencial, ou Y, né, nesse caso, Y, né? Porque aí depende de Y mais H, menos energia potencial no ponto Y, no ponto X. Então, é essa variação aqui. Isso daqui, por sua vez, vale quanto? 1GH. E esse ponto aqui, eu posso falar que é uma energia potencial inicial, sei lá, um ponto inicial, vou chamar isso aqui de H0, então fica assim, ó, Y de H, que é dependendo só de H, né? Vou transladar isso aqui dependendo de H, vai ser quanto? Vai ser um Y de zero, tá? O ponto zero é quando o H é igual a zero, de quem? Mais MGH. Então ficou assim. Professor, qual que é o valor dessa constante? Essa constante pode ser o valor que você quiser, não faz importância. Então, define o valor do potencial, não importa. O que importa é a diferença de potencial. Ok? Então, eu poderia falar assim, que o potencial aqui, sei lá, o potencial aqui nessa posição vale, sei lá, 1 milhão de joules, por exemplo. Assim, na realidade, meu potencial, por exemplo, vou falar que vale 1 milhão de joules. E daqui para cá, vai valer quanto? Olha, vai ser 1 milhão mais um dado valor. Então, essa constante inicial aqui não importa. Veja, ele é irrelevante para o problema. Por quê? Porque o problema que importa é o quanto é o que eu estou interagindo, que eu estou trocando. Então, importa só a variação. Então, eu posso escolher. E aí, normalmente, a pessoa escolhe esse valor aqui como valendo zero. Isso é uma escolha, por exemplo, uma escolha particular. Mas pode ser o que você quiser. Por quê? Porque o que realmente é relevante é a diferença de potencial. Então, o zero mais o 1. Então, o zero. Então, essa diferença de potencial, então, esse delta U vai ser o 1 menos o 0. Okay? E aí, olha só que interessante. Ó. Então, o que acontece? O agente externo realiza um trabalho e essa energia que ele realizou sobre a partícula, ela vai ficar armazenada na forma de qual energia? De energia potencial gravitacional. E qual foi o trabalho da força-peso nesse caso aí? Olha, como ele realizou, quando o agente externo realizou isso, então o trabalho da força-peso vai ser menos a variação da energia potencial. Então, nós vamos definir energia potencial. A energia potencial vai ser igual, então, o trabalho do ponto inicial, nesse caso, assim, definir assim como U, né? O U por exemplo, de X, né? Menos o de X0, pensando só, agora só um potencial unidimensional, vai ser igual do ponto x0 até o ponto x de quem? Dessa força que eu estou considerando, essa força que eu estou considerando aqui, dx, só que menos ela, porque olha só que interessante, porque essa daqui é a força que o campo, a gravidade está fazendo sobre o sistema, mas não é ela que interessa. O que interessa é quem? O que interessa é a força do agente externo. A força do agente externo, se eu considerar que ele sai com velocidade de zero, chega lá com velocidade de zero, então, assim, o que vai importar vai ser, então, a reação, e é, portanto, o trabalho da força complementar. Então, olha só que interessante. Quando eu tenho a variação da energia cinética, quando a variação da energia cinética é nula, então esse trabalho do agente externo vai ser igual ao mesmo trabalho que é realizado pela força que eu estou considerando. Se é uma força conservativa, então essa energia potencial vai ser dada por isso. E aí, portanto, olha só que interessante, ó. Se eu derivar esse potencial aqui, deriva esse potencial. Se eu derivar essa função aqui, daí vai dar derivada de U em relação a X.
isso daqui vai ser quanto? Então, eu vou derivar desse lado aqui, a derivada de 1 em relação a x, derivada de uma constante é zero, a constante não varia, né? E a derivada dessa função? Olha, a derivada dessa função vai dar quem? A derivada dessa função vai dar a própria primitiva, só que como tem menos, então vai dar menos f. Então, daqui eu concluo o seguinte, que esse f vale menos a derivada de 1 em relação a x. Ou seja, então, se a força é conservativa, ou seja, o que eu estou mostrando aqui? Se a força é conservativa, ou seja, quando eu integro ela, assim, a integral não depende do caminho, então o que é uma força conservativa? Então primeiro, eu vou definir, na realidade, eu vou fazer diferente. Então, o que é uma força conservativa? Uma força conservativa, eu vou fazer diferente. Primeiro eu vou definir e depois eu vou mostrar esse caso particular. Então, uma força, uma definição. Então, uma força é conservativa, uma força é conservativa quando o trabalho realizado por essa força depende somente do ponto inicial e final da trajetória. Como assim, professor? Se eu vou calcular, então, como isso vai ser possível? Isso vai ser possível quando essa integral aqui for uma função. Quando eu conseguir encontrar uma função, ou seja, quando esse cara é uma função, eu consigo, então, calcular a primitiva dele e, portanto, a primitiva dele vai existir. E aí, isso é equivalente, então, esse cara aqui, isso é equivalente, portanto, isso é equivalente a dizer que é equivalente. A definição original é essa, mas isso é equivalente, isso é equivalente a os pontos. F é conservativa se existe, vou colocar assim, escrever normal, se existe uma função v de x, eu estou mostrando unidimensional, chamada potencial, vírgula, chamada de energia potencial, chamada denominada, né? Eu acho que eu vou colocar assim, fica mais claro. Denominada energia potencial, GF. Aqui eu vou considerar unidimensional, depois eu faço tridimensional. Eu vou deixar só assim por enquanto. Tal que f é igual a menos derivada de 1 em relação a x. Okay? Então, f vai ser menos isso. Por que é menos isso? Porque, olha só, essa força aqui é a força que o campo está fazendo. Mas o que eu quero é o seguinte, por ação e reação, eu quero o trabalho do agente externo. Então, o quanto o agente externo está fornecendo energia para a partícula e essa energia está sendo armazenada na forma de uma energia potencial. Ok? Então, nesse caso aqui da força-peso, a gente vai chamar de energia potencial gravitacional. Na verdade, é uma aproximação, né? Uma aproximação. Em unidimensional, a força da gravidade, pensando unidimensional, ela é assim, ó. Ela vale a massa de um, a massa do outro, massa de um, massa do outro, né? Então, são duas massas, né? Dividido por x ao quadrado, mais ou menos assim, né?
E aí, portanto, quem vai ser, que função eu derivo vai dar isso daqui? Então, vai ser menos a derivada de quem? Gm1, M2, derivada em relação a x de quem? De 1 sobre x. Então, é isso. Então, para um problema unidimensional, ou para a gravidade, de fato, essa é a lei de Newton para a gravidade. Então, para a gravidade, na realidade, a energia potencial, para uma, assim, para a gente que está aqui na Terra, ela vale G, M1, M2, ok? Sobre X. Então, seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso, não, é isso, né? Ok? Então, lembrando, né, que nesse caso aqui estamos sendo forças que estão se atraindo, né? Força de atração, só para deixar. Essa força é atração. Força de atração. Atração, ok? Então, por exemplo, assim, se a massa 1 está aqui, a massa 2 está aqui, então uma puxa aqui, essa força aqui 2 faz em 1, e essa força que 1 faz em 2. Essa é a 1, essa é a 2. Então, 2 faz 1 puxando, 1 faz 2, ação e reação. Então, está aqui. Ok? Então, essa é a minha força potencial. Okay? Na realidade, né, deixa eu só ver se eu fiz certo isso aqui. Na realidade, não ficou muito legal isso aqui, porque ó, eu vou ter que fazer meio assim, ó, vou colocar assim. Aqui está uma posição, então aqui está uma linha que une os dois, vou ter que fazer tridimensional. Então está aqui uma massa M1, uma massa M2, e aqui está o vetor posição. Ó. Esse é o vetor posição que sai daqui até aqui. Então, o vetor que vai o vetor 2 em relação a 1. O que é o vetor 2 em relação a 1? Então, é esse vetor aqui. Ó. Vamos dar um exemplo, falar a teoria da gravitação geral, né? É o seguinte, essa posição R1, essa posição R2, então a posição R2, é nada mais que, daqui é um sistema de referencial, é a origem do meu sistema de referencial. Então é o R2 menos o R1, é isso. E aí, portanto, quem é a lei da gravidade nesse caso? Então a lei da gravitação, ela é nada mais que menos Gm1, M2, versor. Isso é a força que está atuando aqui em 2. Essa é a força em 2, força da gravidade em 2. Força da gravidade em 2, que o 2 faz em 1. Então, em 2. Então, ela vai ser aqui. Então, ela vai ser... Qual vetor? Vai ser o vetor versor, né? Então, eu quero só... Vou deixar assim, versor 2, 1, só que o versor 2, 1 está apontando para lá, e ela está menos para cá. Então, ela vale menos isso, dividido por quem? Dividido por... Esse vetor R, o módulo de R ao cubo. Por que ao cubo? Porque aqui já tem 1, aqui vai ficar 3. Então, vai dar, quando eu calcular o módulo disso, então, o módulo dessa força de gravidade, 2, isso daqui vale quanto? Vale G, M1, M2, dividido pelo módulo de R21 ao quadrado. Então, ela é inversamente proporcional à distância. Okay? E aí eu pergunto o seguinte, olha, quando eu derivo esse cara em relação a R2, okay, quem vai ser o potencial que vai me dar isso, que vai me originar isso, né? É o potencial que me fornece isso como origem. Então, o potencial que... Então, isso aqui, depois a gente vai chamar, eu vou falar assim, ó, porque é uma questão de cálculo, vai ser um gradiente de quem? De N, N1, N2, sobre R21, módulo ao quadrado. Então, deixa eu ver aqui, quando eu derivar... opa, não tem um quadrado, é só R. É só R. Aí quando eu derivar dá um menos, eu derivo aqui vai dar mais. Eu venho aqui assim, ó. Menos aqui e põe o menos aqui, é tudo equivalente. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar essa força aqui, então tinha que ter um menos aqui, eu acabei errando, e aqui ele tem que ser menos aqui,
Desculpa, aqui menos aqui. Então, ficaria isso daí seria a força. Eu quero dizer com isso, né? Bem, isso aqui é uma teoria de gravitação para mostrar um exemplo onde a força não é constante. Ou seja, se eu derivar essa função aqui, ó, então se eu derivar essa função aqui em relação a x, vai dar menos isso daqui. Então, vocês observarem, ó, deriva isso em relação a x. Se eu derivar isso em relação a x, vai dar menos essa força aqui. Desculpa. Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, essa seria, por exemplo, a força gravitacional, a energia potencial gravitacional para duas massas de M1 e M2. Lembrando que esse menos aqui é porque a força de atração, a força gravitacional é sempre uma força de atração. Então, teria essa dinâmica aqui. Então, isso é para vocês verem como que funciona isso, né? Ok? Como que é a lei da gravitação de Newton. Um exemplo. Mas vamos tentar fazer a interpretação geométrica disso, que eu acho que é a parte que fica mais legal. Então, olha só que interessante. Vamos ver aqui. A força, quando a força é conservativa, então a força vale menos a derivada do potencial em relação a x. O que é isso daqui, gente? Se eu tenho aqui, então, ó... Então, vamos parar para pensar aqui. Vamos fazer um gráfico aqui, ó. Vou fazer esse gráfico aqui. Fazer esse gráfico aqui, ó. Aqui está x. Agora eu vou até fazer um pouquinho maior aqui. Então, aqui está meu potencial e aqui está meu x. E o meu potencial, eu vou falar que ele é dado por uma função assim, ó. Dessa forma aqui. Pergunta. Quanto vale a força desse ponto aqui? Ela é positiva, negativa ou zero? Força desse ponto aqui. Ué, o que é a força? A força é menos a derivada de U em relação a x. O que é a derivada de U? A derivada de U é nada mais que a inclinação da reta. Isso aqui é a inclinação. É a força negativa aí, professor? Negativa, inclinação da reta tangente. Então, olha só. A inclinação aqui, ó, ela é positiva, só que é menos a inclinação. Então, como é menos a inclinação, então a força é negativa. Okay? Então, a força aqui, ó, essa força vai ser para cá, ó. Então, nesse caso, a força F é para cá. E nesse ponto aqui, ó, quanto vale a força F aqui? Ó, a inclinação é negativa. Então, menos negativo vai dar uma força positiva, então a força F vai ser para lá. E nesse ponto aqui, quanto vale a força F? Positiva, negativa ou nula? A inclinação é negativa. Então, a Mas força ele tá abaixo do gráfico, ele não tá fazendo trabalho, tá? Mas não importa, hein? O que importa é só a inclinação. Tá, ele continua sendo positivo aí, então. Então, a força é positiva. Ou seja, a interpretação é como se fosse assim, ó. Se eu quero saber se a força é positiva ou negativa, pensa isso como uma montanha-russa. Pensa isso como uma montanha-russa. Então, se eu jogar um carrinho aqui, ele vai para onde? Se eu deixar um carrinho parado aqui, ele vai para lá. Então, a força é positiva. Se eu deixar um carrinho aqui, ele vai para onde? Naturalmente. Ele vai para cá. Então, a força é negativa. Então, vai dar essa interpretação. Então, essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, a gente pode interpretá-la como uma questão, quando a força é conservativa, a gente vê que, então, a força, ou seja, do potencial, a gente tira, que é como se fosse uma montanha-russa. Ok? Ficou claro aí, gente? Então a minha pergunta é... Professor, no caso, nos pontos de máximo e mínimo, ele daria zero, porque a inclinação... porque ele não tem inclinação. Perfeito. Então, aqui em cima, ó, a força é nula. Então, F igual a zero. Aqui também, ó, a força vai ser o quê? A força aqui. Força nula também. Então, se eu soltar uma partícula aqui, o que vai acontecer com ela? Se eu soltar uma partícula aqui? A força não é nula? Se a força é nula, o que acontece com ela se ela está parada? Ela continua parada. Continua parada. Mas, qualquer vibraçãozinha, se eu der qualquer vibração pequenininha, o que acontece com ela? Qualquer vibração. Aí vai depender de qual vai ser a inclinação dela, para poder ocorrer uma força negativa ou positiva. Mas ela sai daqui, né, gente? Ela sai daqui, ela não fica mais aqui. Então, qualquer oscilação que tiver aqui, qualquer variação do sistema que tiver aqui,
ela sai desse ponto e não volta mais para ele, vai para outro lugar, ok? Não é que ela não volta, pode ser que depois de muito tempo volte, mas imediatamente aqui, se tiver alguma oscilação, ela vai para lá ou para cá, então ela sai desse ponto. Então esse ponto aqui é chamado de ponto de equilíbrio, é um ponto de equilíbrio, mas é um ponto de equilíbrio que instável. Instável. E óbvio, né, que tinha que ser instável, né? Se esse daqui é um ponto de equilíbrio instável, esse ponto aqui, qual ponto que é? É um ponto de equilíbrio o quê? É estável? Exatamente. Exatamente. É estável. Isso são definições da teoria. São definições isso. Ok? Inclusive, isso é uma coisa que eu cobro em prova. Ou seja, eu cobro em prova se o cara sabe isso daqui. Se é força positiva, se é força negativa. Assim, é uma coisa fácil, mas assim, muito aluno que erra isso ainda. Ou seja, então, se eu dou um gráfico aqui para você, nesse ponto aqui a força é o quê? Positiva, negativa ou nula? É positivo. Positiva. Aí tem duas maneiras de ver isso. Se eu botar um carrinho aqui, ele vai para frente, então é positivo. Ou então analisar o seguinte, olha, a inclinação é negativa, então o portanto da força é positiva. Aqui nesse ponto, a inclinação é positiva. O portanto da força é o quê? Força negativa. Negativa. Se eu soltar um carrinho aqui, ele vai para trás. Ok? Então é isso. Entenderam, gente? Ficou claro isso? Entendi sim, professor, tranquilo. Então, olha só, ó. Força. Então, e aí, eu pergunto assim, ó. Desse ponto aqui, então, daqui, sem incluir esse ponto, um aberto, daqui até aqui, ó, a força é o quê? Positiva, negativa ou nula? Desse ponto até aqui. Ele vai ser positiva, negativa ou nula? Nesse intervalo todo. Esse intervalo todo ela vai ser negativa. Negativa. E nesse intervalo todo aqui, ó, até aqui, ó. Ela é o quê? Aí ela vai ser positiva. Positiva. Então, gente, acabou, gente. Não tem mais o que pensar nisso. Então, se o cara entendeu isso, o cara entendeu a teoria. Ok? Então, vamos lá, então, agora. Então, essa é a interpretação geométrica do que significa dizer que uma força é conservativa. Então, ela deriva de um potencial e a inclinação da reta desse potencial é menos a força. Menos, ó, menos. O menos é super importante. Por que o menos é super importante? Se não tivesse o menos, significa o seguinte, eu ia soltar um carrinho aqui e ele ia subir espontaneamente. E não acontece isso. Ok? Exato. Por isso a gente define dessa forma. Na verdade, define-se menos aqui devido a esse conceito seguinte, olha, quem está fornecendo o trabalho para o sistema é o agente externo. O agente externo vai realizar um trabalho e esse trabalho vai ser convertido na forma de uma energia potencial de alguma coisa. Ficou claro? Entenderam? Sim, professor, tranquilo. Então agora vamos seguir mais o próximo exemplo. Então esse foi o exemplo 1, que é só força constante. Agora vai o exemplo 2. O exemplo 0, agora é o exemplo 1. O exemplo 1, eu quero pegar a força da mola. Então eu vou pegar uma força assim, F igual a menos kx. Olha, se o F é menos kx, que função vai dar menos a derivada disso daqui em relação a x? Então, olha, se eu olhar isso, então se eu observar isso aqui, se é uma força conservativa, então meu potencial, a derivada do potencial tem que dar menos kx. Então, a derivada do potencial tem que dar kx. Então, que função eu derivo que fornece kx? Então, U de x menos U de x0. Então, que função é essa, gente? Que função eu derivo vai dar, assim, vai dar x? X ao quadrado sobre 2? Eu falo sobre 2. Então, esse cara é isso, mais uma constante. Mais um zero. Mais uma constante, por exemplo. Mais uma constante, vou chamar assim. Mais uma constante C. Ok? Se eu falar, por exemplo, que meu potencial no ponto zero vale o zero, então essa constante C vai ficar valendo quanto? Então, o de C vale, então, assim, K, x quadrado sobre 2, mais o zero. Certo? Eu sempre fico uma constante de indeterminação. Ou seja, meu potencial pode valer qualquer valor. Ok? Ficou claro aí? Beleza. Então, o que importa? Importa o valor do potencial? Assim,
Depende. A diferença do valor da potencial. Ele tem que ter os dois valores, né? Se os Então, valores forem sempre iguais, não importa. É a diferença, porque eu nunca consigo saber o valor exato do potencial a menos uma constante. Eu consigo saber só a diferença. A diferença é unívoca. Agora, o valor do potencial pode ser porque isso aqui é uma escolha arbitrária. Mas agora a diferença não, porque olha só, qual vai dar a diferença no ponto x1 menos no ponto x0? Que vai dar quanto? Vai dar assim, ó, k de x1 ao quadrado sobre 2 menos k de x0 ao quadrado sobre 2. Aí a constante some. Então a diferença é unívoca. Agora, o valor absoluto do potencial, esse pode ser arbitrário. Entendeu? Então só importa a diferença. Então, olha só que interessante que o pessoal fez, um trabalho que o pessoal fez de pesquisa. O pessoal estava fazendo o seguinte, né? Quando a gente vai fazendo a nossa rede elétrica, a gente passa aqui, ó, um potencial, vai, assim, por exemplo, de 2 volts, por exemplo, pensando numa rede de 2 volts aqui, né? Uma rede de uma fase, né? Então, o cara leva o seguinte, ele vai levar aqui, na verdade, assim, estou levando uma rede elétrica, eu preciso de 2 fios. Então, no mínimo, 2 fios. Então, o que o pessoal fez, né? Então, eles queriam mandar uma rede elétrica, aí o que tinha? Esse daqui tinha um potencial 1, esse daqui tinha um potencial 2. E, portanto, eles levavam uma diferença de potencial. Aí o pessoal falou assim, olha, vamos fazer um negócio diferente. Então, vamos tentar economizar um fio. Será que eu consigo economizar um fio aqui? Porque esse potencial aqui a gente chama de potencial zero. Ou melhor, um potencial de referência. E um zero. E esse daqui era o meu potencial da minha rede elétrica alternada. Então, isso é o que o pessoal faz de fato. Aí o pessoal pensou, olha, nós queremos economizar material. Então, o que nós vamos fazer? Aqui está a terra aqui, ó. Aqui está a terra aqui embaixo, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui está a terra, né? O planeta Terra aqui embaixo. E aí nós vamos fazer o seguinte, ao invés de, eu não quero levar só uma fase para aquela casa, eu não vou fazer assim não, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Vou colocar meu poste aqui, e ao invés de levar 2 fios, eu vou levar um fio só. Ué, mas como vamos fazer? Como o cara gera uma diferença de potencial com um fio só? Rapaz. O pessoal fez o seguinte, olha, aqui está a usina, né? Aqui está a usina. Está a usina aqui, né? São os vários prédios aqui está a usina. Aí um fio está vindo aqui, né? Um fio estava vindo aqui, ligando nesse, e o outro fio saindo da usina ligado nesse daqui. O que o pessoal fez? Está a usina aqui de novo. O pessoal fez o seguinte, olha, eu vou pegar esse mesmo fio, esse daqui, ó, que está aqui, ao invés de ligar nesse cara, eu vou ligar aqui na terra, ó. Eu vou ligar no terra, ok? E esse outro fio que está aqui, ó, eu vou ligar aqui, ó. Por quê? Porque aí quem vai ser minha condução agora? Então, uma condução aqui, eu estava gerando uma condução por esse fio, outra por outro fio. Agora, o que a pessoa fez? Eu peguei um fio, levei por terra, então está sendo conduzido por terra, a energia então está indo pela terra aqui, ó. Está indo por aqui pela terra. Aí a corrente Dissipou parte da energia quando ele colocou no terra? Não, na realidade, pelo fio dissipa mais que pela terra. A terra é uma coisa. Pelo fio vai dissipar mais energia, porque tem mais resistência elétrica. Assim, então, esse daqui está o ponto A. Aí imagina aqui o ponto final é a sua casa. Esse caminho aqui, ó, pelo fio, tem mais resistência elétrica do que o caminho pela terra. Então, pelo fio, vai ser onde vai dissipar mais energia. Compreendi. Muito louco, né? Para pensar, né? Aí você pode achar assim, boa pergunta. Ah, não vai dissipar mais pela Terra? Não, na realidade não. Assim, pelo fio, porque o fio é pequenininho, então eu tenho que passar uma corrente muito mais alta que por uma área transversal muito pequena. Então, como a área transversal é muito pequena, acaba que a resistência fica muito grande. Então, portanto, vai dissipa muito mais energia pelo fio do que pela Terra. Aí a minha pergunta é o seguinte: a Terra tem um potencial constante. Será que eu conseguiria agora? Agora vamos tentar fazer esse mesmo problema, agora para tentar fazer o seguinte, olha, eu tenho o mesmo problema, só que agora eu não tenho, vou colocar a seguinte variante, eu vou perguntar para vocês, isso é um problema científico que aconteceu. Os caras agora, em vez de tentar lembrar um sistema de 2 fases, eu quero levar um sistema trifásico. Então tá aqui, ó, uma fase, 2 fases, 3 fases. Então esse é um 0, esse é um 1, esse é um 2. E vai tentar levar isso. Então, pela usina agora, está vindo um sistema de 3 fases. Então, vem da usina aqui, ó. Aqui da usina, ó. Da usina. E aí vem um sistema de 3 fases. Então, a primeira fase, segunda fase e a minha terceira fase. E está vindo da usina, é isso.
A usina quer economizar na fiação, lógico, né? Quem vai ficar querendo gastar dinheiro à toa? Então, o que a usina fez? Não, então vamos tentar diminuir isso. Aí eles pegaram e falaram, então a gente vai tentar diminuir o máximo o número de fios. Então tá aqui o poste, e aí, como aqui a gente conseguiu reduzir uma, a gente tem um bifase, reduzir uma, o que nós vamos fazer agora? Então agora eu quero levar agora no sistema de fase, em vez de levar 3 fios, eu quero também levar um número mínimo de fios. Então foi sugerido, vamos levar um fio só, para levar isso aqui para casa toda, para levar isso aqui em energia para todo mundo lá na cidade. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Foi sugerido isso. Eu faço isso aqui, ó. E isso aqui. Pergunta, vai dar certo isso? Conectar o terra direto do poste? Não, eu quero levar um sistema trifásico por um fio só e mandar os outros 2 pela terra. Rapaz. Então eu vou mandar 2 pela terra, 2 fases pela terra, ó, esse vai na terra, e esse daqui também, ó, esse daqui também vai pela terra, ó. Então, não, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou mandar 2 pela terra, vou colocar esse aqui pela terra, ó. Esse pela terra, uma fase, e outra fase pela terra, e a terceira fase eu mando por aqui. Eu posso fazer isso? A tensão não vai ser muito grande, não? Não precisa se preocupar com isso. Na verdade, o pessoal faz isso mesmo. Isso aqui o pessoal faz, viu? O pessoal faz e mora com a tensão gigante no solo. E se o solo queimar, let it burn, né? Deixa queimar. Então, assim, tem muitos estudos falando qual é o impacto disso no solo, mas o pessoal manda ver. Quando o pessoal vê que não morre ninguém, tá tudo certo ali, manda ver e transmite megawatts por aí mesmo e vamos embora. E acontece isso de verdade. Esse daqui não é uma historinha para dormir, não. Isso aqui é um fato real. Estou falando coisas reais que acontecem na engenharia elétrica. Minha pergunta é, eu consigo levar agora 2 fases? 2 pela terra e uma pelo solo? E uma pelo poste? E se eu não consigo fazer isso, o que eu deveria fazer? Eu acho que dá sim, professor. Não vai, a energia não vai estar sendo transferida do mesmo jeito, tipo assim, vai ter dissipação, óbvio, mas ela não vai estar sendo transferida ainda. Mas olha só, ó, se esse cara é um potencial, então significa que o solo da Terra é um potencial. É um potencial. A Terra vai ser um potencial, e aí vai ter o potencial da Terra que eu vou chamar de U0. Então, esse aí chamei de U0. O zero. Então, se esse é o zero... Então, essa que é a constante? Então, se esse é o zero, eu posso colocar o 0 e o 1 no mesmo lugar? Não, porque aí vira duas constantes. Vira 2 constantes, não é possível isso. Se eu coloquei um potencial, esse cara aqui como sendo terra, e eu estou colocando um outro potencial como sendo terra, isso daqui vai dar um curto-circuito, vai dar uma explosão aqui nesse cara aqui, ó. Vai dar um choque aqui, é como se eu tivesse curto-circuitando esses dois. E aí, quando eu curto-circuito esses dois, eu estouro o sistema. Eu estouro tudo. Eu rebento tudo se eu fizer isso. Okay? Por quê? Porque um dos caras já é o potencial de referência. Quem? A Terra. Então, fisicamente, a Terra já é um local onde eu vou definir meu potencial zero. Então, se ele já é minha escolha, e aí esses caras têm que ser 3 valores diferentes, eu tenho que colocar uma outra região do meu espaço com um valor diferente. Então, para levar um trifásico aqui, eu não posso fazer isso. Tem que levar, então, colocar quantos fios, gente? Quantos fios eu tenho que passar aqui, então? Tem que ser 2, um para a rede elétrica e um para a terra. Sim, vão ser, então, 2 fases. 2 fases. Então, eu vou apagar isso daqui, ó. Então, vai ter que ser assim, ó. Opa, é isso aqui. Tem que ser, então, um terra, que ele vai estar passando aqui, ó. Ele vai ligar um potencial aqui no terra, ok? Na terra. E aí vai ligar um aqui e vai ter que ligar outro aqui, ó. Então, eu vou ter que ligar 2 fases. Por quê? Porque essa região física aqui, ó, que é esse fio, vai ser uma fase. Essa outra região física vai ser uma segunda fase. E o solo vai ser minha terceira fase. Vai estar no terra. Ok? Vai estar ligado na terra. Agora, então, vamos generalizar isso. Vamos generalizar. Se eu tenho agora um sistema, uma rede hipotética aqui, ó, aqui a usina,
E essa rede hipotética minha, ela transmite N fases. Então, eu quero transmitir N, sei lá, 10 fases. Eu quero transmitir 10 fases. Quantos fios eu preciso para transmitir 10 fases? Eu quero transmitir, então, 10 fases. Eu preciso de quantos fios para transmitir 10 fases? Se eu vou incluir a Terra. Precisa um terra e 10 fios para cada, né? É um para cada. E aí, alguém discorda? Alguém concorda? Mas, vocês têm separação, acho que é um para cada, professor. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, eu levei um bifásico, eu vejo que eu preciso um só. Então, foi um aqui e um na Terra. No trifásico, eu levei 2 pelo fio e 1 pela Terra. Então, em 10, não sei quanto, gente, se eu tenho que levar 10 fases. É um terra e 10 fios. E aí, 10 fios, todo mundo concorda que é 10 fios ou não? Ou alguém discorda? Se tá passando um bifásico por fio, vai passar 5 fios? Não, 5 fios não dá. Quantos fios a gente acha que são, então? Nesse caso aqui, ó, se for 3 fases, eu precisei de quantos fios? 2 fios. No caso bifásico aqui, ó, 2 fases. Vai precisar só de 9 fios, então? 9 fios. Não preciso de 10, eu preciso sempre um a menos. Por que sempre um a menos? Porque a Terra vai ser uma fase. Então eu só posso escolher um valor para a Terra. Ele conta constante como fase, né? Então, 1 vai ser para a Terra, e aí vou ter que passar 9 aqui, ó. 9 fios. Eu só consigo, usando a Terra, eu consigo diminuir. Então, utilizando a Terra, utilizando a Terra, é possível diminuir um fio apenas. Um fio. Só um, mais nada. Não pode ser mais que um. É só um. Os caras estão tentando fazer um projeto de pesquisa para tentar diminuir 2. Então, o que vocês conseguem falar? Você consegue falar assim, o cara pega, então, o pesquisador chega, o cara fala assim, não, eu quero fazer um projeto agora de pesquisa onde eu vou agora transmitir a minha energia trifásica em um único fio. Esse projeto você aprovaria ou não? Não, aparentemente não. Se não teve pesquisa para comprovar que dá certo até o momento, não. Não, eu tô falando da teoria. Tô explicando a teoria para vocês. Então, vocês não, estão como avaliador, não, então. E aí chega um projeto de pesquisa. Tô falando que isso aconteceu. Não tô brincando. Um fato real já aconteceu. Aí o cara fez isso, não, olha, foi um sucesso isso daqui, eles fizeram isso daqui, foi um sucesso, agora, assim, não, agora não vou usar mais. Eu quero agora fazer agora, diminuir agora, e eu quero passar trifásico, eu quero passar só em 2 fios. Será que é possível fazer isso? Eu acredito que não. Desculpa, trifásico em 2, sim. Não, desculpa, trifásico em um fio só. Ah. Não. Então o cara chega, você é um comitê de avaliação de projeto de pesquisa. Vai faltar uma fase do mesmo jeito ainda. Então, como é que ele vai ficar com uma fase de fora? Comitê, então olha só, você é um comitê de avaliação de projeto de pesquisa e você vai assim dizer se esse projeto é viável ou não. Então essa é a sua responsabilidade. Falando sério, isso daí acontece mesmo. Então aí você vai chegar lá o projeto e você vai avaliar, olha, o cara chegou com essa proposta aqui, eles querem diminuir agora, querem deixar 2 fios ou um fio só para passar um trifásico. Esse projeto é viável ou não? Não, professor, eu não aprovaria. Por que ele não é viável? Porque é o seguinte, você vai ter que justificar, se a Terra é um referencial, então a Terra já definiu um potencial, e portanto, para você recuperar 2 potenciais, você precisa de espaço físico, de uma região física, para definir os outros 2 potenciais. Por quê? Porque potencial vai ser uma região, um local do seu espaço. Entenda, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, porque potencial você vai ser um local do seu espaço. Então, se você definiu o seu terra como sendo esse valor do seu potencial, então, para definir diferença de potencial, você vai ter que ter uma outra região do seu espaço que vai ter uma outra diferença de potencial. Então, você precisa ter 3, você vai precisar de outros 2 pontos de referência. Então, no caso elétrico, vai ser esse fio e o terra. Eu precisaria disso.
No caso da gravidade, por exemplo, assim, se esse daqui está uma dada altura H, vou chamar de uma dada altura x0, então, em toda essa região aqui, se eu andar em toda essa região, eu estou andando na minha equipotencial, a gente chama isso de equipotencial. Então, todo ponto onde, eu vou chamar de y, né? Meu y0, que é a minha altura constante, isso daqui tudo vai ser minha equipotencial. E é importante, se eu ficar andando aqui dentro, eu não mudo meu potencial. Para eu sair dessa equipotencial e para uma outra equipotencial, tem que subir. Então, eu vou estar aqui subindo ou descendo. Eu subo. Quando eu desloco, saio dessa altura, vou para outra, aí eu mudo minha equipotencial. Então, isso aqui é uma região física no meu espaço. Quando eu coloco esse terra aqui, quando eu coloco esse fio no terra, então esse cara fica o terra. Então, portanto, qualquer pessoa que estiver aqui, ó, eu pegar um cara aqui, pegar e chegar e andar e colocar a mão aqui nesse fio, ele vai tomar choque? Eu tô falando assim, alta tensão. Se o cara relar aí, vai tomar choque? Não, por quê? Porque aqui é o terra. Esse cara é o terra. Então, como esse cara aqui é o terra, então ele não vai tomar choque, porque está aterrado. Então, ele não toma choque. Então, portanto, a descarga está sendo toda na terra, né, professor? Não vai nem isso daqui é equipotencial. Isso daqui fica uma equipotencial. Só vai dar choque em você quando tiver uma diferença de potencial. Então, aí sim vai ter algo atuando sobre você. Por exemplo, você só vai... Então, é isso que está acontecendo. E aí, portanto, eu vou precisar de... Se a Terra inteira está nesse potencial aqui, o 0, então, portanto, para eu conseguir definir o potencial 1 e 2, eu vou ter que sair de uma região, dessa região da Terra, e escolher outra região. Qual região que vai ser essa? Vai ser essa região aqui, ó, 1, esse fio aqui, 1, e esse daqui vai ser meu U2. Aí eu vou ter meu sistema trifásico. Por quê? Porque a diferença desse para esse dá uma fase, essa diferença aqui, então vai ter uma fase, duas fases, três fases. Aí eu tenho um sistema trifásico, que são 3 diferenças de potenciais. Então vocês já começaram a entender qual o conceito de bifásico e trifásico. Por quê? São duas diferentes. Por que a gente fala bifásico? Então são 2 diferenças de potenciais. Trifásico é residência que é trifásico. Então são três potenciais diferentes. E é, portanto, eu consigo fazer a diferença desse com esse, a diferença desse com esse, ou a diferença desse com esse. Okay? Então, é isso que acontece. Okay? Então, ficou claro aí, pessoal? Então, é isso que é o que está acontecendo. E, portanto, nesse sistema aqui, eu só consigo diminuir. Tudo isso é o conceito de potencial. Não sei se ficou claro para vocês, eu estou tentando explicar isso. Olha agora vamos tentar analisar um problema do livro. O problema do livro é o seguinte, olha, a energia elástica, nesse caso eu fiz assim, a energia elástica deu quanto? A energia elástica deu kx² sobre 2. Então, eu vou mostrar para o U0 valendo 0. U0 valendo 0. Então, imagina só que eu tenho um sistema aqui, ó. Eu tenho um sistema aqui, onde eu tenho a seguinte dinâmica. O cara aqui tem uma dada altura, né? Tem uma dada altura H. Aqui tem uma dada mola. Uma dada mola aqui. E ela tá relaxada, e aí, de repente, eu pego e solto esse objeto que está parado. Então, a velocidade inicial vale 0, aí ele vem e cai. Quando ele chegar aqui, ó, quando ele chegar nessa altura aqui, qual vai ser a energia cinética desse bloco? Bom, então o que vai acontecer? Então, vamos fazer a linha dinâmica, né? Então, é o seguinte, olha, que a variação da energia cinética vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao trabalho realizado pela força gravitacional. Mas isso daqui vale quanto? Vale menos, esse trabalho realizado pela força gravitacional vale menos quem? Vale menos a variação da minha energia potencial. Então, quando eu olho isso aqui, eu posso escrever isso da seguinte forma, olha, que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional, nesse caso aqui, daqui até aqui, isso aqui vale 0. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que a energia cinética final mais a energia potencial final tem que ser igual à energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial. Ok? Quem que é esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui é quem? A energia cinética é mv² sobre 2. O potencial é mgh. Altura, vou chamar de y. E a altura é y. Então, como que fica isso? Então, fica assim, ó. A energia cinética inicial está aqui, ó. Quanto vale a energia cinética inicial? mv inicial² sobre 2, e a energia potencial, se eu falar que é o 0, ó, falar que o 0 está valendo 0 nesse ponto, então nesse ponto aqui está valendo quanto? Meu U nesse ponto vale mgh. Então esse cara, então, a energia cinética vale isso, e a energia nesse ponto 0, né? Chamando de ponto 0 é isso, e nesse ponto aqui, estou chamando de 0, estou chamando do ponto inicial, I. Vou chamar de inicial, não, vou chamar de inicial, então. Essa é inicial. E aí, no meu ponto final, vai valer quanto? No meu final vai ser quanto? No meu final, ela vai ter uma dada velocidade, então vai ter uma dada velocidade aqui. Esse V
VI vale, VI eu vou colocar aqui então, ó. VI, estou falando que vale 0. Essa informação do problema. E V final vai ser N, V final ao quadrado sobre 2. E aí vai estar onde o corpo? Vai estar qual vai ser minha potencial? Então, minha energia potencial gravitacional final. Para quanto? Vale mg vezes a altura. Essa altura aqui é 0. Então, vale 0. Valeu 0, vai valer 0. Okay? Então, vamos lá. Vamos considerar essa conservação. Então, tem assim, ó, Kf mais Uf tem que ser igual a Ki mais Ui. Isso aqui me dá quanto? Então, isso aqui está valendo 0, mais mgh. Isso aqui tem que ser igual a quanto? K final, n, V final ao quadrado. Opa, eu errei, né? Na verdade, é o contrário. A final vale mv quadrado. A final vale mv final ao quadrado sobre 2. Mais a final está valendo quanto? 0 aqui. A gravitacional está valendo 0. Valendo 0 aqui. Tem que ser igual. A energia cinética inicial vale 0 e a energia potencial inicial vale mgh. Então, daqui eu tiro o seguinte, ó. Daqui eu tiro a seguinte relação, ó. E m v final ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a mgh. Portanto, v final ao quadrado está valendo 2gh. E a velocidade final, nesse instante aí, ó, está valendo quanto? 2gh raiz quadrada. Então, essa é quanto está valendo isso. Agora, vamos fazer diferente aqui agora. Agora eu tenho um outro caso aqui. Agora eu quero analisar daqui, desse ponto, até o ponto onde a partícula vai parar. Então, ela vai ter a máxima compressão. Então, ela vai chegar, a mola vem, comprime, 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 comprime até aqui e ela para. Então, chegar na máxima compressão. E depois a mola joga ela para cima. Na máxima compressão, quanto vai ser essa compressão aqui, ó? Chama de X. Quanto a mola comprime? Então, vamos analisar, então, ó. Nesse caso aqui, então, eu vou ter a seguinte dinâmica. Eu vou chamar esse ponto de 1, né? Esse aqui é o ponto de 1. E eu vou chamar esse ponto aqui do ponto de 2. Então, no ponto de 1, vamos lá, então. Então, no ponto de 1, quanto está valendo a minha energia cinética? Então, K do ponto 1 está valendo aquela energia cinética final. A energia cinética final está valendo quanto? Está valendo M, V final ao quadrado sobre 2. E nós já vimos que daqui vale mgh. Ok? Agora, quanto vale a energia potencial no ponto 1? Energia potencial no ponto 1 está valendo 0. Quanto vale a energia elástica? Energia elástica do ponto 1. Ué, vale K vezes o deslocamento. Quanto deslocou a mola está relaxada. Então, K, 0 ao quadrado sobre 2, então está valendo 0. Agora, no ponto 2. No ponto 2, vamos lá, então. No ponto 2, o que aconteceu aqui? A mola, olha, se aqui é o ponto 0, se aqui a energia vale 0, quando chega para esse ponto aqui, quanto vai valer a energia potencial desse ponto 2 aqui? Olha, se aqui é 0, nesse ponto aqui está valendo quanto? Desceu de x. Então, vai ser menos mgx. É isso que está valendo nesse ponto 2 aqui. Então, nesse ponto 2, ó, está valendo... Nesse ponto 2 está valendo menos mgx. A energia potencial... Opa, desculpa. A energia cinética, o corpo está parado, o objeto está parado. Então, a energia cinética no ponto 2, a velocidade em 2, né, ao quadrado sobre 2, a velocidade em 2 está valendo 0, porque o corpo está parado, então o corpo parado, né, parado. Então, isso aqui vale 0. A energia potencial, ela diminuiu de quanto? De x. Então, ela estava 0 e diminuiu de x. Então, vai valer menos mg. Eu não vou nem chamar de x, eu vou chamar isso aqui de d. De d. Deixa de x mesmo, vai, deixa de x. É porque ele está confundindo x com y, né? Então, eu vou chamar isso aqui de d. Deixa eu chamar de x, vou chamar isso aqui de d. Senão vai ficar confundindo a variável x com a variável y. Então, isso aqui de d. D e d. Então, aqui, ó, está valendo quanto a energia potencial gravitacional? Menos mgd. Por quê? Porque desceu. Estava no 0 e desceu mais d, então vai dar menos mgd. E a energia elástica agora, potencial elástica, está valendo quanto? Energia potencial elástica em 2 está valendo quanto? Olha, está valendo K. Quanto desceu? Desceu menos d ao quadrado. Então, menos d ao quadrado sobre 2. Então, está valendo K d ao quadrado sobre 2. Olha, então isso foi. Então, o que eu tenho aqui? Então, a variação da minha energia cinética vai ser igual ao trabalho realizado pela força gravitacional mais o trabalho realizado pela força quem? Pela força elástica. Mas isso daqui é igual a quanto? Esse cara aqui é igual a menos a variação do potencial gravitacional
E isso daqui é menos a variação de quem? Da minha energia elástica. Então, se eu passar todo mundo para lá, fica o seguinte, a variação de quem? Energia cinética, mais potencial gravitacional, mais da energia elástica, isso aqui vale quanto? Isso daqui está valendo 0. Está valendo 0. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que energia cinética no ponto 1, mais potencial gravitacional no ponto 1, mais energia elástica no ponto 1, isso aqui tem que ser igual a energia cinética no ponto 2, mais energia potencial gravitacional no ponto 2, mais energia elástica no ponto 2. Isso daqui eu vou chamar de, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de EM, eu vou denotar de energia mecânica. Energia mecânica no ponto 1. Ponto 1, e esse daqui vai ser minha energia mecânica no ponto 2. Ok? Então, a variação da energia mecânica deu 0 nesse caso aqui. Como que a gente resolve esse problema para determinar a compressão máxima da mola? Então, a compressão máxima da bola só substitui agora. Vamos lá. Vou fazer a substituição, você fica assim. Ó. Então, K1, ó, MGH. Então, ficou aqui. K1 deu isso. G1, ó, deu 0, mais 0. Mais, energia elástica da mola também deu 0. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Vamos lá, K2. Ó, K2 deu 0, no final porque a mola está parada. Então, deu 0 aqui, K2 deu 0. Agora, energia potencial gravitacional no ponto 2, menos MGD. E agora, mais energia cinética elástica da mola, KD ao quadrado sobre 2. Energia elástica da mola, quer dizer, energia elástica da mola. Então, o que fica isso? Ficou essa equação aqui. Se eu quero determinar a compressão máxima, eu tenho que resolver essa equação. Então, como fica a minha compressão máxima? Aí fica assim, fica com essa equação, ó, KD ao quadrado sobre 2, menos MGD. Agora eu vou passar o seguinte, ó, é igual a MGH. Então, fica o seguinte. Eu fico aqui, KD ao quadrado sobre 2, menos MGD, menos MGH, isso daqui é igual a 0. Então, tem que resolver. Então, quanto vale o D? O D está valendo quanto, então, gente? O D está valendo 2 resultados, né? Então, está valendo um resultado positivo e um resultado negativo. Então, a gente vai ver o seguinte, né? Então, esse D aqui, ó. Esse D aqui, então, tá valendo, então, vamos lá. Então, menos B, quem que é o B aqui? O B é esse cara aqui, né? Então, B é esse termo aqui, lembrando. Então, o B, então, meu B é menos MG, meu A é K sobre 2, e meu C vale menos MGH. Então, tá isso daí, eu tenho que resolver exatamente essa equação. Então, vai dar, então, meu D tá valendo menos B, que é MG, mais ou menos raiz de delta. Deixa eu colocar mais para baixo isso, ficou ruim a posição aqui. Mais ou menos raiz de delta. Então, deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Então, ficou assim. D é igual a menos B. Mais, nesse caso vai ser mais. Depois eu vou dar o próximo aula eu explico por quê. Na verdade, eu vou deixar isso gravado no vídeo. Raiz quadrada de B quadrado. Então, olha só. B quadrado. Menos 4. A, aqui é o A, C, então fica mais aqui, MGH, dividido por 2A, K sobre 2. Então isso aqui me dá o quê? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Ó, esse MG, ó, aqui tem um MG, aqui tem um MG. Então eu vou tirar esse MG daqui para fora, vou colocar esse MG aqui para cá, que aí fica MG para os dois lados, então fica assim, ó, isso aqui é igual a MG, aí esse K eu vou deixar aqui embaixo, K, e aí vou colocar um 2 aqui, ó, vou deixar esse 2 aqui para cá, é igual a 1 mais, vamos lá, raiz quadrada de quem? De 1, aqui é um 2, mais 2, aqui, KH dividido por MG. Então fica assim. Então a resposta disso é exatamente isso depois. Então o valor de D é exatamente esse cara aqui. Isso aqui. Tá aí a resposta. Então, essa é a compressão máxima. A compressão máxima que o meu sistema tem. Bem, eu vou estar deixando um vídeo gravado falando um pouco mais sobre isso e explicando um pouco mais sobre essa questão de energia. Espero que vocês assistam. Sábado de manhã já vai estar no YouTube.
Eu vou gravar isso sexta-feira à tarde, amanhã à tarde, vou estar gravando isso. Vou estar fazendo o upload provavelmente amanhã à noite. E aí eu peço que vocês assistam isso, ok? Peço que vocês assistam isso daí, que vai ser um complemento da aula de hoje. Okay? Então, hoje é dia... aula 20, né? Aula 20, usa 1. Pronto, tá aí. Depois eu envio isso para vocês. Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidão. Aqui, galera. Deixa eu falar aqui, a apresentação e a gravação. Gente, alguém tem alguma coisa para perguntar? Conseguiram acompanhar um pouco isso? Sim, professor, até agora eu acho que sim. Conseguimos, sim, professor. Então, eu vou estar explicando mais, fazendo mais exemplos, eu vou fazer bastante exemplos sobre isso, e eu espero que vocês entendam essa teoria de o que é conservativo, o que é não conservativo, e lembrando, né, eu dei esse exemplo da rede elétrica para vocês verem que isso vai ser super importante. Em eletrônica, esse conceito é importante, em mecânica quântica, esse conceito é importante, ou seja, esse conceito de energia potencial é uma coisa bem importante. E lembrando que é sempre uma região física. Se ela é conservativa, então tem uma região física do meu espaço onde ela é conservativa. Eu espero que, através desse exemplo da rede elétrica que eu procurei fazer com vocês tenham entendido isso. Eu falo isso, porque quando eu falei aquela questão do projeto de pesquisa, o cara submeter isso, esse tipo de coisa assim, a gente está falando assim, que esse é um problema sutil, né? Você tem pessoas que submetem coisas desse tipo, então isso significa que é um conceito que é sutil. E, portanto, eu espero que vocês estejam atentos, espero que, assim, meu objetivo é que vocês tenham entendido isso, assim, visualizado que isso é uma região do meu espaço, portanto, é como se eu tivesse potencial. Então, imagina só, aqui na Terra, se nós estamos na mesma altura, no mesmo nível, então nós estamos com a mesma energia potencial gravitacional. Se o cara que está mais alto do que eu, ele vai ter uma energia potencial gravitacional, então ele está numa altura, então é uma região física do espaço, ele está numa altura maior do que a minha. E aí, portanto, o que isso significa? Significa que, ou seja, significa que ele pode cair, então, ou seja, significa que é mais alto que eu. Ou seja, mais alto, então, ele está com energia potencial maior que a minha, porque, no caso da Terra, pensando assim, a força gravitacional é mais ou menos constante em relação à Terra, né? Então, vai ser uma força constante. Então, essa é mais ou menos a ideia. Ok? E, meu objetivo é que isso tenha ficado claro para vocês. Imagina só numa questão elétrica. Numa questão elétrica, eu vou ter certos terminais, então cada terminal vai ter um potencial. Quando eu for, por exemplo, pegar um ANPOP, um amplificador operacional, então vou ter cada terminal, eu vou aplicar um potencial. Ah, professor, isso é importante? É, porque, por exemplo, você pega um ANPOP que ele vai ligar, você vai fazer uma fonte de alimentação dele de 15 volts, aí vai ter um terminal, vai ser um terminal nulo, e vai ter que ter um terminal, vai ser um terminal positivo. Então, vai ter que ser um positivo e outro nulo. Então, ou às vezes nulo também chamado de negativo. Então, vai ter um terminal negativo e um positivo. Ah, professor, e se eu inverter? Se inverter, o que vocês vão ver no laboratório vai ser um ANPOP estourar. Ele vai pular lá para cima e já acabou o seu ANPOP. Então, quer dizer, esses conceitos é importante, porque quando vocês estiverem trabalhando numa placa, no protoboard, lá numa placa lá de circuitos, eu preciso que vocês entendam que cada posição na minha trilha, cada trilha é um potencial. E ao longo da mesma trilha, vai ser o mesmo potencial. Okay? Então, esse conceito é um conceito de inclinação da reta. Então, olha só, gente, então, a inclinação da reta tangente vai dar menos a minha força. Ok? Então, isso é uma coisa super importante. E eu estou falando da minha energia potencial, não do meu potencial. A gente vai ver, em Física 3, nós vamos falar sobre o conceito de potencial. E aqui nós estamos falando do conceito de energia potencial. A gente está falando, são coisas assim, um pouco diferentes, mas que o princípio delas é o mesmo. Então, existe uma diferença entre o conceito de potencial e o conceito de energia potencial. Eles são dois conceitos distintos, eu quero deixar isso muito claro para vocês. Na realidade, eles são semelhantes, mas ele tem uma diferença sutil entre eles, que é pouquinha coisa. Assim, porque um é uma propriedade como fosse intrínseca e o outro é uma propriedade extrínseca. A gente pode falar mais ou menos assim. Essa é a sutileza entre eles. Mas eles estão muito conectados.
E o que eu espero que vocês tenham entendido? Então, o conceito de força conservativa, quando ela é conservativa, e, portanto, eu consigo definir uma região do meu espaço. Eu não consigo falar, por exemplo, quanto tem de trabalho um carro. O conceito de quanto esse carro tem de trabalho, quantos carros fornecem de trabalho. Esse conceito não, assim, a gente acaba não existindo isso, porque o trabalho é uma coisa que você troca. Então, você tem energia e você vai trocar energia com alguém através do trabalho, então através de calor. Então, isso. Então, você não tem trabalho, você tem energia. E aí você vai disponibilizar sua energia para alguma coisa. Então, isso é muito... Como você disponibiliza energia? Uma das formas é através de aplicação de força com deslocamento. Então, a força vai ser um elemento que vai propiciar alguém a trocar energia, a realizar trabalho. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. E aí, com isso, eu findo aqui, então, as minhas explicações e vamos tentar fazer vários exemplos para vocês realmente adquirirem esse conceito. Observa, nós estamos falando agora de integração e derivação. E olha só a conexão que tem entre a integração. Aquele exemplo que eu falei, ó, tem o gráfico do potencial. Soltou a bolinha, ela escorreu para um lado, então é para onde está indo a força. Então, espero que vocês tenham ficado muito claro. Esses conceitos não são conceitos difíceis, a princípio, mas como são várias informações, acaba que é algo novo. Então, tudo que é novo, a gente tem que ter cautela para estar aprendendo isso da melhor forma possível e adquirir domínio sobre isso. Então, são conceitos fundamentais, conceitos importantíssimos que vocês vão estar se manipulando e se divertindo com isso ao longo de todo o curso. E eles vão ser fundamentais. Então, o capítulo de hoje é um capítulo super importante na questão de aprendizado. Espero que vocês tenham realmente aprendido, assim, pelo menos entendido a teoria e estudem bastante para dominar isso com uma destreza e velocidade. Ou seja, isso tem que ser uma coisa que o cara tem que assim, olhar e já saber responder de baixo para alto. Você tem que dizer? E aí, com isso, já finalizei aqui, então, a minha aula. E por hoje é só, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Caso contrário... Aí,